Olá a todos, meu nome é Fagner. Estou apresentando aqui, vim apresentar o artigo A amizade ajuda ou atrapalha o alto desempenho? Como as relações baseadas em confiança se diferenciam nos grupos. Esse artigo ele é oriundo da minha dissertação de mestrado, e ele trouxe aí um fator interessante com relação a grupos de alto desempenho. Tá? Contextualização, trouxemos aí no artigo a questão da confiança, que é um construto que é extremamente utilizado e que tem grande impacto aí nas questões de conflito, incerteza, desestabilidade emocional na equipe, dependendo das relações de confiança interno, né? O que pode ter impacto direto no desempenho. A falta de análise com implicações estruturais, como levantado aí por Crawford e Lepnin, não sei se pronuncia assim, e a importância de se separar a confiança, né, em dois construtos, uma análise instrumental e uma análise expressiva. Estudos anteriores vinham trabalhando com confiança como se fosse uma coisa só, e os autores aqui trazem uma nova forma aí de tratar esses construtos, que é por meio da confiança instrumental, que é voltada para a execução da tarefa, né, mais relacionada à sua reputação, e a confiança expressiva, que está mais voltado para a sua relação pessoal, em quem você confia para compartilhar coisas pessoais, enquanto a outra é que você confia em instrumental para trabalhar. Tá? Então, trazendo aí essa divisão. A pergunta de pesquisa é: como essas redes de confiança, instrumental e expressiva, se relacionam com os grupos de desempenho? Então, a gente traz aí essa questão da separação e analisar como essa separação pode ser verificada nos grupos de desempenho. Então, a gente formar grupos de desempenho e verificar como elas se comportam. Com base do referencial teórico aqui, essa separação, né, a gente vem trazendo no artigo essa separação, a importância de separar instrumental e expressivo. Vem trazendo também sobre como que o resultado do desempenho que a gente utiliza aqui, né, porque o resultado ele pode ser não só desempenho, pode ser também atitudes e comportamentos. Mas no nosso caso, a gente está analisando o resultado exatamente como desempenho, e lembrando que essa relação de confiança ela tá muito ligada à coesão do grupo. Então, esses grupos que são mais coesos, eles são mais fechados, mais coesos, com maiores laços relacionais, eles são possivelmente relacionados ao desempenho do grupo, conforme os autores aqui citados. Tá? O método utilizado, então, foi a pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa no ano de 2018. Utilizamos aí os batalhões de patrulhamento tático de Brasília, no Brasil. Os batalhões de patrulhamento tático são aqueles que têm a função de repreender tal delito. Então, eles agem exatamente com prisões e não com aquela prevenção. E por isso que foi interessante analisá-los, porque eles têm uma característica de desempenho mais palpável, né, que é as apreensões, prisões, etc. O total deles eram 76, existia à época, né, 76 policiais no Patamo e 122 na Rotam. Mas no total de respondentes obtivemos aí uma taxa de retorno de 87,7 para a Rotam e de 84,2 para o Patamo, que consideramos uma boa taxa, né, considerando que o estudo era censitário, acima de 80%, então a gente conseguiu um bem significativo para poder fazer essas análises. Então, o instrumento de coleta de dados foi o questionário com perguntas relacionais, né, instrumentais expressivas, que foi a nossa fonte primária, onde fazer essa pergunta, que eles indicavam as pessoas que eles confiavam para as relações instrumentais e indicavam aquelas nas relações expressivas ou de amizade. Nossa fonte secundária foi exatamente os dados, conseguimos os dados relatórios de desempenho, que são 4 fatores: apreensão de armas de fogo, prisão em flagrante delito, procedimento de apuração de ato infracional, que é a prisão só que para criança, né, para menor de 18 anos, criança e adolescente, e a quantidade de ocorrências que eles atendiam. Foi realizado também um pré-teste para verificar a adequação do questionário, né? Então, foi feito pequenas alterações e ordem de perguntas, deixando as perguntas de cunho mais da rede expressiva mais ao final. E a gente observou que eles ficavam mais à vontade para responder essas questões quando elas ficavam ao final do que ao início do questionário. Como resultado,
Com relação ao desempenho, foi analisado que os 4 fatores de desempenho passado pela instituição, eles poderiam ser convergidos a um só, né? A gente fez uma análise fatorial exploratória, tivemos como resultado uma esfericidade que foi significativa para ambos os casos, a gente analisou o valor total do índice e também o seu ranking. Por que analisar os dois? Para verificar se era melhor a gente trabalhar com ranqueamento ou com o valor cheio. E o que a gente percebeu foi que o KMO no ranking ele teve um valor maior, né, mais ajustado que o do valor total, que também foi significativo, 0,71. Porém, o fator de explicação do ranking, quando eu juntava os 4 itens em um só desempenho, é de 85,69%, enquanto o valor total é de 70%. Então, a gente utilizou o ranking, então a gente ranqueou aí do melhor desempenho para o pior, e para achar o desempenho, para não ficar uma relação negativa, né, colocamos aqui uma constante 1000 dividido pelo ranking, e esse valor é o valor de desempenho. Porque senão, na hora que fosse relacionar com os índices de confiança, o maior, talvez, a relação ficaria negativa, né? Porque o número 1 seria o melhor desempenho, então fez essa conta. Aqui está a divisão dos grupos, essa divisão foi feita por média. Tá? Aqueles que tiveram, a gente fez uma média do desempenho, aqueles que estavam acima da média, eles foram classificados em alto desempenho ou médio alto, e abaixo da média, médio baixo ou baixo. Pegamos todas essas duas populações novamente, fizemos uma nova média para conseguir dividir nesses 4 grupos que ficaram estruturados aí nesse formato. Primeira coisa que a gente percebe é que o grupo de alto desempenho é um grupo minoritário, né? Quando a gente pega a média, essa divisão ela não é proporcional, a gente poderia ter até ou seja, não é linear. Isso é importante salientar, porque tem outros trabalhos que às vezes querem separar por quantidade, e isso pode distorcer um pouco as nossas análises. Com relação aos dados relacionais, obtivemos que a rede instrumental e expressiva, nos 2 grupos, elas tiveram características semelhantes. Então, foi bem interessante nesse sentido, porque os laços instrumentais, eles foram maiores, bem maiores do que os laços expressivos, né? Demonstra que depositar confiança para o trabalho é uma confiança que você deposita com mais facilidade do que para fazer uma amizade, o que parece até lógico, né? E pela quantidade maior de laços, foi mais denso, sempre a rede instrumental, tanto no Patan quanto na Rotana, comparativamente. Como foram redes menores, né, a densidade, a gente vê com a distância geodésica, perdão, ela foi maior na instrumental pela quantidade, né, de laços, e menor na instrumental, que foram grupos menores. Temos o desvio aqui, e aqui o fator contrário interessante é que nessas relações mais voltadas para a amizade, em ambos os grupos, a reciprocidade é maior, atendendo aí uma questão teórica de que a amizade você deposita confiança e tem uma expectativa de reciprocidade, enquanto na profissional não necessariamente. Você deposita porque você quer trabalhar, a pessoa não precisa necessariamente, não tem tanta necessidade da pessoa também confiar em você profissionalmente, igual é na amizade. Bom, aqui a gente tem uma visão dos resultados de como ficou essas redes, tá? Então, aqui fica bem mais claro de observar que a rede instrumental, ela é mais densa realmente do que a rede expressiva, né? Ou seja, né, bem mais laços de confiança profissional e bem reduzido. Tá? Esses pontos vermelho, verde, vermelho são aqueles foi para analisar se as relações de centralidade de grau e a beta, se elas foram próximas. Então, tudo que é vermelho são aqueles que foram centrais, tanto em uma como em outra. Tá? No final das contas, o que foi observado nas análises é que, para esses casos, não fez grande diferença utilizar a centralidade de grau, ou beta, ou o poder de Bonacitti. Tá? Então, por isso a gente fez uma análise somente final de grau, porque os resultados foram semelhantes. E aqui, quando a gente discute a relação entre os grupos de desempenho e a centralidade, que é o ponto alto aqui do artigo, né, onde vem a questão mais interessante para a gente tem a seguinte observação. Na rede instrumental, tá, aquela confiança por reputação,
ele fica próximo, está curvado, vem mais ou menos pelas médias, mas observem que aqui ele é linearizável, apesar de não ser, de ter uma heterocedasticidade, porque a variação ela vai mudando, né, ela vai diminuindo, mas nós temos aqui quase que uma regressão, algo linear, só que heterocedástico, né? A gente vê que a variação aqui ela é maior do que nos outros. Já na rede expressiva, a gente também tem essa heterocedasticidade, mas o mais interessante é que, se eu considerar o médio alto desempenho para baixo, ele é praticamente linear. Tem formato que a gente lembra algo linear, mas o alto desempenho não. O alto desempenho ele tem grande variação e ele está mais abaixo, formando quase que um U invertido aqui. Então, aqui a gente observa que o grande diferencial está exatamente no grupo de alto desempenho nas relações de amizade. Ou seja, na rede instrumental, naquela que a gente fala com relação à confiança profissional, à reputação, nós podemos analisar aqui que, sim, existe sim uma relação do desempenho com a reputação, né? Que ela pode ser cíclica ou não, isso aí, como é transversal, a gente não pôde inferir, mas existe uma relação entre os dois, que mais alto desempenho provavelmente vai ter uma maior centralidade com relação à confiança profissional, né? Então, existe uma relação do desempenho e da confiança. Já na expressiva, não. Na expressiva, até médio alto desempenho, quanto mais relações de amizade, o maior o desempenho, mais relações nessa relação de amizade. Mas o alto mesmo, mais alto desempenho, nós temos já uma queda, uma variação grande e uma queda, né? Observando que o alto desempenho parece ter uma característica com relação à amizade diferente. Então, aqueles atores de alto desempenho, surge essa coisa interessante de se analisar como é o comportamento, por que o alto desempenho, quando se fala de amizade, ele cai, né, na sua centralidade de seus relacionamentos. Será que é porque as pessoas que têm alto desempenho, elas não gostam, parte delas não gostam muito de se relacionar, são mais individuais do que coletivas? Será que essa é uma característica, então, do alto desempenho? Então, por isso, inclusive, que o título do artigo é amizade no alto desempenho ajuda ou atrapalha, porque as relações de confiança se mostraram progressivas na rede instrumental, ou seja, linearizável, enquanto na rede expressiva ela estava linearizável do médio alto para o baixo, porém no alto desempenho ela se perde, né? Ela tem uma alta variação, ela tem um comportamento totalmente diferente do restante. Então, concluímos aí o artigo, né, mostrando essa diferença de relação aparente nos grupos de centralidade instrumental e expressivo, e que provavelmente foi exatamente esse o problema que nos artigos anteriores não foram inconclusivos com relação a se a confiança ajuda ou atrapalha no desempenho. Talvez, se analisarmos somente instrumental, serão mais consistentes esses estudos, ou se analisar no grupo especificamente características do grupo de alto desempenho, que não foi feito aqui, mas que são lacunas que ficaram para próximos trabalhos. Então, o item 2 que eu já falei. Secundariamente, a gente observa que aquela relação da reciprocidade que surgiu, que emergiu aí, que essa reciprocidade é mais para os laços de amizade, que também corrobora com a teoria, enquanto eu tenho mais laços na instrumental, mas menos laços de reciprocidade, porque aquela relação, essa sensação de se abrir nos seus valores e ser recíproco, ela não é tão impositiva nas relações de reputação, né, ou de relação instrumental. E com relação à questão gerencial, né, que é importante para os gerentes fazer essa gestão da reputação, né? Que a gente acreditamos aqui com esse resultado que isso secundariamente, mas aquelas pessoas que a reputação dela está ilibada e por algum motivo a reputação dela, às vezes até externa ao serviço, a reputação dela possa ser afetada, isso pode influenciar inclusive no desempenho, né? Ela pode, por ter problemas pessoais em casa, ela quando chega ali no serviço e aquele problema pessoal ela maculou a sua reputação, ela pode acabar influenciando também no seu desempenho na hora do serviço, mas isso aí precisaria ser verificado mais profundamente em outros trabalhos.
É isso, muito obrigado a todos. Estamos abertos aí para as perguntas.